É convidado deste 360 Miguel Prudêncio, investigador do Instituto de Medicina Molecular. Muito boa noite, doutor. Muito boa noite. Que fatores de risco podem ser tomados em conta para a decisão que vai ser anunciada amanhã? Muito bem. Aquilo que a Agência Europeia do Medicamento veio dizer agora foi que não há dados suficientes para estabelecer claros critérios de risco, de grupos de risco, mas aquilo que nós sabemos também dos dados disponíveis é que estas ocorrências extremamente raras aconteceram só em pessoas até uma determinada idade, até aos 48 anos, no caso das 8 ocorrências que aconteceram nos Estados Unidos. E, portanto, não sendo este número suficientemente grande para se estabelecer a idade como um claro critério de risco, parece evidente que há uma tendência para estas raríssimas ocorrências acontecerem sobretudo em pessoas até uma determinada idade. Daí que é previsível que a restrição que possa vir a ser imposta pelas autoridades, nomeadamente as autoridades portuguesas, passe pela administração da vacina apenas a partir de uma determinada idade. E eu atrever-me a especular que os 60 anos serão a idade a partir da qual será recomendada a utilização desta vacina, à semelhança do que acontece com a vacina da AstraZeneca. Até por uma questão de gestão dos estoques e por uma questão de coerência e de facilidade de compreensão por parte das pessoas, eu penso que faz sentido termos a mesma faixa etária que pode tomar a vacina, no caso da AstraZeneca e neste caso. Também não é de espantar que assim seja, porque nós estamos a falar de ocorrências extraordinariamente raras, mas que são muito semelhantes clinicamente no caso destas duas vacinas. Portanto, são vacinas do mesmo tipo, de uma mesma classe, portanto, são vacinas de adenovírus, e estas ocorrências têm contornos clínicos muito semelhantes. Portanto, eu penso que fará sentido que as recomendações sejam idênticas para as duas vacinas. Nós sabemos que as da AstraZeneca já estão a ser estratificadas, não é? Há algum tempo deixaram de aparecer casos. Sabemos se essa decisão de facto resolveu o problema ou não? Não houve relatos, pelo menos conhecidos, de casos, o que é uma demonstração muito visível da importância e da adequação do processo de farmacovigilância que está em curso. Um processo de farmacovigilância o que pretende é detectar eventuais ocorrências muito raras que, por serem tão raras, não há forma de serem detectadas num ensaio clínico em que participam dezenas de milhares de pessoas, mas podem ser detectadas quando estamos a falar de milhões de pessoas. E eu penso que nós devemos de realmente ver todo este processo como a demonstração de que a farmacovigilância está a decorrer como deve decorrer e que desta farmacovigilância resultam ajustes, nomeadamente no plano de vacinação, que visam proteger e garantir a segurança das vacinas que estão a ser administradas. Porque, efetivamente, esta restrição da administração da AstraZeneca a pessoas apenas acima dos 60 anos resultou precisamente de uma análise que foi feita, uma cuidadosa análise que foi feita dos relatos destas ocorrências raras e daí resultou esta recomendação e um risco que já era muito reduzido passou a ser praticamente nulo. Doutor, consegue entender então porque é que há estes períodos de paragem, quando ainda por cima a situação da Janssen repete a da AstraZeneca? Era preciso interromper a administração da vacina? Eu penso que é o princípio da precaução a funcionar e é realmente assim que a farmacovigilância deve funcionar e eu penso que para aquelas pessoas que têm ainda algumas dúvidas, alguns receios sobre a segurança das vacinas, eu penso que tudo isto que está a acontecer é a demonstração de que a segurança é levada muito a sério. E o facto de se fazer uma pausa, quando existe alguma razão para suspeitar que pode existir um efeito adverso, o facto de se fazer essa pausa e dessa pausa corresponder a uma análise cuidadosa de todos os dados disponíveis e que dessa análise resulta uma recomendação, um ajuste, se assim for adequado, do esquema de vacinação, eu penso que é precisamente isto que as pessoas devem perceber que é o desejável, é o que está a acontecer e é o que nos garante
a segurança das vacinas. Esse é, de facto, o entendimento de quem domina a linguagem da ciência, mas aquilo a que temos assistido na prática é que as pessoas criam desconfiança sempre que há estes episódios. Mas é uma má percepção da coisa, então. É uma má percepção na medida em que este processo decorre normalmente com qualquer fármaco e qualquer vacina. Nós é que nem nos apercebemos que a farmacovigilância está a acontecer em tempo real com qualquer medicamento que está à nossa disposição no mercado. Neste caso, o que acontece é que isto está a ser acompanhado em tempo real, com uma atenção muito grande por parte dos mídia, e aquilo que é um processo normal, comum em qualquer medicamento, aqui está a ser escrutinado em tempo real, não só pelas entidades científicas e as entidades médicas, como lhes compete, mas também pelo público em geral. De alguma forma, nós estamos a acompanhar em tempo real, através dos mídia, um processo que acontece normalmente, mas sem este foco, sem esta atenção. Este facto faz com que as pessoas se vão apercebendo e que algumas pessoas entendam o que está a acontecer como avanços e recuos, quando na realidade não são avanços e recuos, é o processo a funcionar como é desejável. É isto que nos garante que há um cuidado extremo com a segurança, que determina que se pare quando é preciso parar, que se analise quando é preciso analisar e que se retome quando há condições para retomar. Estes efeitos secundários a que temos estado a assistir surgem alguns dias depois da toma, até mais ou menos 2 semanas. Há algum outro tipo de sintoma que esteja a aparecer muito mais tarde, com um período muito maior? Não há conhecimento de outro tipo de sintomas. Estes casos muito raros de que estamos a falar são coágulos sanguíneos, mas com características específicas, em que o aparecimento dos coágulos é acompanhado de uma baixa de plaquetas, a que nós chamamos de trombocitopénia. E é a conjugação destas duas coisas, que torna esta situação clinicamente complicada. Mas muito rara, mas complicada. E estas manifestações têm acontecido entre 1 e 3 semanas após a toma da vacina, portanto, não devem ser confundidas com aquelas reações que podem acontecer no imediato, portanto, o inchaço na zona da administração, uma febre, um mal-estar, que podem acontecer durante 1, 2, 3 dias após a administração. Estas manifestações, estas ocorrências têm características clínicas diferentes e acontecem mais tarde, entre 1 e 3 semanas, todas as ocorrências foram nesse intervalo de tempo. E, de resto, a Agência Europeia dos Medicamentos teve o cuidado hoje de realçar quais são os sintomas a que as pessoas devem estar atentas, sobretudo nesse período de tempo, para imediatamente os reportarem, no caso de terem, nomeadamente, inchaço das pernas, dores abdominais persistentes, visão turva, dores de cabeça intensas e persistentes durante esse período. De resto, fora estas manifestações, não há conhecimento de outros efeitos adversos que tenham surgido mais tardiamente. Doutor, o que é que significa termos 20% da população já com algum grau de imunidade, numa altura em que estamos a desconfinar, lembrando que estes 20% não são propriamente população ativa, não é? Significa que estamos no bom caminho, significa que estamos a caminhar no sentido daquilo que todos desejamos, a famosa imunidade de grupo, que se prevê possa vir a ser atingida no final de setembro. Estes 20%, portanto, houve agora um estudo sorológico recente do Instituto de Medicina Molecular, com outras instituições, que mostrou que entre pessoas que adquiriram imunidade por exposição natural ao vírus e pessoas já vacinadas, nós já temos uma percentagem da população com imunidade contra a Covid que será até superior aos 20%. Se o plano de vacinação continuar a decorrer como tem decorrido até aqui, e se conseguirmos manter a cadência de vacinação que se prevê, então é perfeitamente legítimo esperar que este número vá crescendo progressivamente até atingirmos aquele nosso objetivo da imunidade de grupo. Doutor, nós começámos, grosso modo, pelas pessoas de maior idade, porque se verificou que efetivamente era o grupo com mais mortalidade e, portanto, começou-se por aí. Temos 2 vacinas que, quando chegarmos ao momento de vacinar abaixo dos 60 anos, não vão servir, a da AstraZeneca e a da Janssen. Isso vai ou não implicar um atraso
na meta do programa de vacinação? Essa é uma questão fundamental. Vamos lá ver. Nós ainda não sabemos o que é que vai acontecer com a da Janssen. Estamos a presumir que vai seguir por uma via semelhante à da AstraZeneca. É provável que assim seja. E realmente isso significa que, chegados à faixa dos 60 anos para baixo, não podemos contar com essas vacinas. E aí tudo vai depender da disponibilidade de vacinas alternativas que possam ser administradas a pessoas abaixo dos 60 anos. Neste momento, uma vez que estas vacinas não estão restritas a pessoas acima dos 60 anos e como nesta fase ainda estamos a vacinar pessoas entre os 70 e os 80, entre os 60 e os 70, não penso que qualquer restrição que exista na administração das vacinas da AstraZeneca e da Janssen possa pôr em perigo o processo de vacinação no imediato. Quando chegarmos à população mais jovem, portanto, a pessoas abaixo dos 60 anos, tudo vai depender da disponibilidade de outras vacinas para podermos prosseguir no plano tal como previsto. Eu penso que, daquilo que nós temos vindo a saber das comunicações sobre este assunto da Task Force, as coisas neste momento estão perfeitamente controladas e agora tudo vai realmente depender de conseguirmos garantir a disponibilidade de vacinas que possam ser administradas abaixo dos 60 anos quando chegarmos a essa fase do plano de vacinação. Essa deve ser a aposta agora, não é? Eu penso que é fundamental assegurar que essas vacinas vão estar disponíveis no momento em que vão ser necessárias. Esta da Janssen tinha a enorme vantagem de só necessitar de uma dose e creio que a preservação da própria vacina era mais simples, não é? Esta vacina tinha essa vantagem, e tem essa vantagem, de ser unidose, por um lado, e do ponto de vista da preservação, poder ser armazenada num frigorífico normal durante até 3 meses e pode estar até 2 anos congelada à temperatura de um congelador normal. E essas vantagens mantêm-se, continuam a existir. Esta vacina não vai deixar de estar à nossa disposição e ainda bem que assim é, porque é uma peça importante deste esforço de vacinação e deste plano de vacinação. Portanto, não devemos pensar nesta vacina como deixando de fazer parte, digamos, do nosso arsenal de vacinas para combater a Covid. Agora, é evidente que, havendo uma restrição na sua administração em termos da idade, isso vai ter necessariamente, ou muito provavelmente, algum impacto na forma como temos que jogar, no fundo, com as vacinas disponíveis, garantindo que vacinamos o maior número de pessoas possível no espaço de tempo o mais curto possível e garantindo que respeitamos as normas que estiverem instituídas quanto a quem pode e não pode ser vacinado com esta ou com aquela vacina. Pensa que quando se descobrir exatamente qual é a razão que provoca aquele efeito secundário dos coágulos sanguíneos, porque é que estas vacinas provocam aquilo, que é possível fazer uma correção nas vacinas ou podemos ter que admitir que é um efeito? É muito difícil prever isso neste momento porque ainda não sabemos exatamente qual é o mecanismo que preside, digamos assim, a estes efeitos. Há já algumas hipóteses de estudo sobre, do ponto de vista mecanístico, o que é que pode estar a acontecer. Há a hipótese de que a vacina esteja a explotar uma resposta imunitária que não é a esperada e que daí resultem a formação destes coágulos acompanhada da tal baixa das plaquetas. É preciso perceber realmente se assim é e perceber realmente de que forma é que o processo acontece ao nível do nosso organismo para eventualmente tentarmos corrigir esse defeito, digamos assim, mas pode ser algo inerente ao tipo de tecnologia que a vacina utiliza e que pode não ser algo passível de ser resolvido, pelo menos facilmente resolvido. Doutor, muito obrigada por nos ajudar. Eu é que agradeço o convite. Entendendo o decorrer destes processos. Obrigada. Muito obrigado, Muito obrigado.